Também no Antigo Testamento dizia para não fazer imagem de Deus, porque Deus não tinha se feito homem ainda. Deus não tinha se encarnado. Não existia como representar Deus, porque Deus ainda não tinha vindo ao mundo. Quando Jesus Cristo se faz carne, o Verbo se faz carne e vem habitar entre nós, Deus se encarna, se faz um homem. Então nós conhecemos o rosto de Jesus, o rosto de Deus, e por isso podemos representá-lo. Se ainda não está convencido, eu queria ainda mostrar mais algumas passagens. Em 1 Reis, capítulo 6, de 23 a 32, diz assim: fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados de uma extremidade de uma asa até a extremidade de outra. Revestiu também de ouro os querubins. Veja bem, então ele fez um santuário. Quem fez o santuário? Salomão. Com 2 querubins, a pedido de quem? A pedido de Deus. Com 2 querubins de pau de oliveira, de madeira. O que são 2 querubins? Se você entende um pouquinho, lê um pouquinho a palavra de Deus, você sabe que querubins são anjos. Então o que ele acaba de fazer, já no Antigo Testamento? Uma imagem de um anjo de madeira. E não é uma imagem pequena. A imagem mais ou menos de uns 6 metros, mais ou menos. Enfim, 5 côvados, né? De uma extremidade a outra. E revestiu de ouro essas imagens. Mandou esculpir em relevo todas as paredes da casa ao redor, no santuário como no templo. Fez querubins, palmas, flores abertas. Nos 2 batentes de pau de oliveira, também mandou esculpir querubins, palmas e flores abertas. E cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas. 1 Reis 6, 23 e 32. Isso está na Bíblia Católica, também está na Bíblia Evangélica. Tanto faz a Bíblia que você pega. Salomão, segundo Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, né? O homem mais sábio que já viveu. Pediu sabedoria a Deus. E a palavra diz que ninguém foi tão sábio quanto Salomão. Um homem sábio que faz imagens para o que Deus o pede. Né? Então já adornando aquele templo que Salomão constrói, anjos de madeira, querubins. A palavra de Deus mandando construir imagens. É claro, você vai achar muitas outras que dizem, né, para destruir as imagens. Êxodo 32, 3, 4. Tiraram todos os brincos de ouro, trouxeram a Arão, o qual, tomando em suas mãos, pôs o ouro no molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: eis, ó Israel, o teu Deus que tirou do Egito. Fizeram um bezerro de ouro e disseram: eis é o teu Deus que tirou do Egito. E aí, lógico, isso é idolatria. Não foi uma imagem que tirou, não foi um Deus fundido. E quando a palavra de Deus diz assim: destruam os deuses fundidos, não prestem culto a esses deuses. Porque era muito comum o culto a esses deuses. Uma outra associação importante é: quando você fala com alguém, quando você fala no telefone, você não fala com o telefone, concorda comigo? Você fala com alguém que está do outro lado. Você pega o telefone e conversa ao telefone. O telefone não é o fim, o telefone é um meio. A imagem nunca é o fim em si mesma, a imagem é um meio. Aí você vai dizer: mas vocês católicos, uma vez um evangélico me perguntou, vocês católicos precisam de uma imagem para chegar até Deus? De jeito nenhum. A nossa fé não está fundamentada na imagem, numa imagem de Deus, mas no próprio Deus, na ressurreição, morte de Jesus e na sua ressurreição. É lógico que eu não preciso de uma imagem para falar com Deus. Da mesma maneira que você também não precisa de uma foto para lembrar do seu ente querido. Mas ela é importante. Ela é dispensável. A imagem, eu poderia dizer sem medo de errar, é dispensável para a nossa fé. Mas, mesmo sendo dispensável, ela é importante. Por quê? Tem muitas pessoas que são analfabetas. Tem muitas pessoas que não sabem ler. E quando ela vê lá, por exemplo, a Via Crucis, a Via Sacra, o que Jesus sofreu, a imagem fala muito por si. E é lógico que, repito, a imagem não é um Deus, nós não devemos adorar a imagem, jamais. O catecismo não manda isso, a igreja nunca falou isso. Para você ter ideia, essa questão das imagens não é nova. Em 792 houve uma heresia que a Igreja Católica combateu com bastante veemência, que eram os iconoclastas. O que é isso?
Uma heresia que dizia que a imagem em si mesma era ruim, queriam destruir as imagens. E a igreja já há 1300 e poucos anos atrás combateu essa heresia. Já no século I ou II acharam nas cavernas imagens pintadas de Maria, né? Então a imagem, ela vem de muito tempo. Ela vem de muito tempo. O fato não é a imagem em si. Que lembramos, Moisés manda construir uma serpente de bronze, Salomão manda construir imagens. A imagem não é o problema em si. O problema é a adoração a alguma coisa. E também as imagens.